A paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é o obreiro Rogério. Congrego na Igreja Pentecostal do Brasil para Cristo da terceira etapa do Jardim Céu Azul, a qual sou ovelha da pastora Socorro. Eu agradeço primeiramente a Deus, agradeço também a nossa pastora presidente Eloide Ramos e ao nosso pastor Gideon Júnior, a qual são idealizadores dessa grande obra do Senhor, que é a leitura bíblica diária. Agradeço também a minha pastora Socorro pela confiança a mim prestada para estarmos meditando na palavra do Senhor, que está em 1 Samuel, capítulo 25. Dando continuidade à nossa leitura diária, ainda no versículo 1 do capítulo 25, depois do sepultamento do profeta Samuel, a palavra vai dizer que Davi se levantou e desceu ao deserto de Parã. Foi neste mesmo deserto que Ismael viveu juntamente com a sua mãe Agar, depois de ser expulso por seu pai Abraão. Está lá em Gênesis capítulo 21, versículo 21. Mais tarde, os israelitas foram enviados por Moisés para espiar a terra de Canaã. Está lá em Números capítulo 13, versículo 3. E lá no versículo 26 está registrado que eles retornam do deserto de Parã para Cádiz. E é para o deserto de Parã que Davi e seus homens descem para se refugiar depois da morte do profeta Samuel, para poder escapar das mãos de Saul, a qual incansavelmente lhe perseguia para matar. E próximo dali, amada igreja, a palavra de Deus vai nos dizer que havia um homem muito rico. Vamos ler lá no versículo 2, a partir do versículo 2. E havia um homem em Maom, que tinha suas possessões no Carmelo, e era este homem muito poderoso, e tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e estava a tosquear suas ovelhas no Carmelo. E era o nome deste homem Nabal, e o nome da sua mulher, Abigail. E era mulher de bom entendimento e formosa, porém o homem era duro e maligno nas suas obras, e era da casa de Caleb. A palavra de Deus nos relata sobre um homem chamado Nabal. Porém, o escritor também vai mencionar o nome de sua esposa, que não é muito comum de acontecer por causa dos costumes daquela época. Sendo assim, mulheres só aparecem no contexto quando desempenham um papel muito importante. Sim, amada igreja, assim como Ana, a qual tivemos estudos maravilhosos sobre a mesma, Tamar, Ruth, Raabe e fora tantas outras mulheres, até mesmo Maria, mãe do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sim, também vai ser atribuído as qualidades de Abigail e vai falar de seus atributos positivos, uma mulher de bom entendimento e formosa. Em outras traduções vai dizer que ela é inteligente e bonita. A sabedoria dessa mulher vai ser crucial, a qual nós iremos ver mais à frente. Porém, o seu esposo era um homem duro e maligno nas obras, e era da casa de Caleb. O nome Nabal, no hebraico, significa tolo, um insensato intelectual, podendo também atribuir um nécio mau. A mais antiga tradução do Antigo Testamento para o grego traduz dessa forma a pessoa de Nabal, um homem como o cão que descendia da casa de Caleb. O rapaz chamado Nabal era tão ruim que não colocaram nem de quem ele era filho, ou seja, nem de quem ele era descendente. Talvez para poupar a reputação de seu pai, coitado. Brincadeiras à parte. Será que o homem era de boa índole? Certamente não. E nós iremos ver o quão maligno este homem era. Continuemos lá no versículo 4. E ouviu Davi no deserto que Nabal tosqueava suas ovelhas. E enviou Davi ali 10 jovens, e disse aos jovens: sobe ao Carmelo, e indo a Nabal, perguntar-lhe em meu nome, como está? E assim direis àquele próspero: paz tenhais, e que a tua casa tenha paz, e tudo o que tens tenha paz. Agora, pois,
Tenho ouvido que tens tosqueadores. Ora, os pastores que têm tiveram conosco, agravo nenhum lhes fizeram, nem coisa alguma lhes faltou, todos os dias que estiveram no Carmelo. Pergunta-os aos teus jovens, e eles te dirão. E a estes jovens, pois, ache graças aos teus olhos, porque viemos em bom dia. Dá, pois, aos teus servos e a Davi, teu filho, o que achares à mão. Chegando, pois, os jovens de Davi, e tendo falado a Nabal todas aquelas palavras, em nome de Davi se calaram. Amada igreja, Davi ali no deserto, ou seja, ali onde ele estava, glorificado seja o nome do Senhor, fica sabendo que Nabal está a tosquear suas ovelhas. Como no período da colheita, a tosquia de ovelhas acontecia na primavera, e era um momento de grande festividade e de muita alegria em Israel. Parentes e amigos eram convidados, e vários dias eram gastos, não somente com a tosquia, mas com banquetes e divertimentos. Está lá em Gênesis capítulo 31, versículo 19, vai dizer, olha, que Labão sai para tosquear suas ovelhas, e Raquel aproveita a sua ausência e furta os seus ídolos. Sim, amada igreja. É no período da tosquia que Absalão aproveita este momento de festividade e confraternização com a família, convida todos os seus irmãos, juntamente com Aminon, e aproveita de um momento de vulnerabilidade de seu meio-irmão e manda matá-lo, para vingar-se daquilo que ele tinha feito com a sua irmã. Amada igreja, Absalão se aproveita deste período de festividade, de confraternização com a família, e coloca no seu coração um sentimento de vingança. E ali ele, se aproveitando deste momento, manda matar o seu irmão para vingar aquilo que ele tinha feito com a sua irmã. Então Davi e os seus homens estavam necessitados de suprimentos. E como era tempo de fartura e de festa, ele tem uma ideia. Resolve mandar 10 de seus jovens ao Carmelo, com este recado para Nabal, qual nós vimos lá em cima. Olha, que o Senhor aumente a tua prosperidade, bem como a da tua família, e que tenhas paz, tu e todos os teus. Disseram-me que estás a tosquear os animais. Olha, os seus pastores estiveram aqui no deserto comigo. Pergunta para eles, nenhum mal nós o fizemos e nenhum agravo aconteceu com eles. Agora, pois, envia-nos donativo, pois sabemos que é um tempo de alta fartura. Por favor, dá-nos qualquer coisa do que tiver à mão. E os moços do Davi declararam tudo isso para Nabal e ficaram à espera. Aqui eu fiz um breve resumo, está lá em 1 Samuel 25, versículo 4, 6 e 9. Davi, por ter ajudado ali os pastores de Nabal, não deixando nenhum mal acontecer a eles, e nem mesmo ao seu rebanho, teve a esperança de que Nabal reconhecesse o bem que ele teria feito e o retribuísse. Muitas das vezes, amada igreja do Senhor, erramos em pensar que aquele bem que estamos fazendo vai ser conhecido pela pessoa a qual está recebendo. Ou seja, reconhecido pela pessoa a qual está recebendo. Neste momento, Davi e seus homens estão privados de mantimentos. O que acontece que em algum momento ele olha para as riquezas, ou seja, deixou de olhar para Deus, e agora ele olha para as riquezas que aquele homem tinha, pelo momento da prosperidade e banquetes, e pensou, ou teve uma ideia, se eu enviar meus homens, expor a ele aquilo que nós fizemos por ele, enquanto seus pastores estavam conosco, certamente ele irá nos recompensar. Davi estava tão confiante nisso, amada igreja, que ele não expõe aquilo que ele quer. Ele vai falar para, olha, Nabal, por favor, dá-nos qualquer coisa, aquilo que tiveres em mãos. Ou seja, ele foi com tanta confiança que ele não impõe para Nabal o que ele quer. Fala, olha,
dá-nos aquilo que você sentir no coração de nos dar. O homem de boa índole, com toda a certeza, prepararia aquilo que ele tinha de melhor e que tivesse dentro das suas condições. Condições essas que Nabal ele tinha de sobra. E ele enviaria sem fazer questão. E ainda faria mais, amada igreja do Senhor. Como era tempo de muita prosperidade, de comunhão e grandes banquetes, Nabal, se eu fosse Nabal, teria mandado chamar Davi para estar se assentado com ele na mesa, em sua casa, pelo fato de Davi estar ali no deserto. Porém, iremos ver que não foi isso que aconteceu. Mais à frente nós iremos ver que não é isso que acontece. Daqui, nós podemos tirar uma grande lição. Sim, amada igreja. Nós podemos tirar uma grande lição para nossas vidas. Devemos, sim, fazer o bem, sem olhar para quem. Sempre que pudermos, fazer o bem, porque quem vai nos retribuir é Deus. Porém, nós não podemos fazer o bem buscando algo em troca, olhando para as condições. Nós devemos fazer o bem tanto para o que é próspero, quanto para o que não é. Nós devemos fazer o bem para aquele que tem menos condição e também para aquele que tem mais condições. Sim, amada igreja. Colossenses, capítulo 3, versículo 23 e 24 vai dizer, olha, tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Deus, amada igreja, Ele é justo. Se Davi tivesse orado primeiramente a Deus, buscado no Senhor direção, apresentado a sua necessidade, Deus, pela sua infinita misericórdia, teria com toda a certeza dado a vitória para o seu servo. Se não fosse Nabal, Deus levantaria outro com condições muito inferiores para abençoar o seu servo e para glorificar o seu santo nome. Como assim, Rogério? Você tem certeza do que está falando? Sim, irmãos. Diante da grandeza de Deus e diante da sua palavra eu creio e falo sem medo de errar. Deus supre a necessidade de um servo fiel. Por que eu digo isso? Os irmãos se lembram de Israel passar por um momento muito crítico? Falta de chuva durante 3 anos, a qual Elias orou e o céu cessou. Sim, lá em 1 Reis, capítulo 17, Elias vai dizer a Acabe, olha, vive o Deus de Israel, cuja face estou, que nesses anos nem orvalho nem chuva haverá conforme a sua palavra. Mais adiante veremos Deus lhe ordenar que saia dali, que saísse dali e fosse se esconder junto ao ribeiro de Queriate. E ali ele beberia do ribeiro, e naquele lugar Deus ordenou que os corvos lhe levassem pão e carne, pela manhã e também pela noite. Porém, passados os dias, o ribeiro se secou. E lá em 1 Reis, capítulo 17, versículo 9, vai dizer, olha, levanta-te e vai para Serepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que ordenei ali uma viúva que te sustente. Aqui é o próprio Deus ordenando ao seu servo que subisse para Serepta. E é o próprio Deus falando, olha, eis que ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. E nós sabemos o que aquela viúva tinha e o que ela estava esperando, amada igreja do Senhor. Ela tinha somente um punhado de farinha e um pouco de azeite para ela e o seu filho comer e esperar a morte. Porém, Deus mudou a situação e abençoou não somente o seu servo, mas também aquela mulher, porque a farinha e o azeite não faltou. Aí os irmãos devem estar, Rogério, aí fica fácil. Ali era somente uma mulher, o seu filho e um homem, enquanto Davi era 600 homens com ele. Então tá, amada igreja do Senhor. 2 Reis, capítulo 4, versículo 42 em diante,
vai dizer que um certo homem de Baal-Salisa traz para um homem de Deus, que naquele momento é Eliseu, 20 pães da primícias, 20 pães de cevada e espigas verdes na palha. E Eliseu ordena, olha, ofereça a esta gente para que coma. Porém, era 20 pães para 100 homens. E o servo ainda questiona como iria fazer aquilo, porque não daria para alimentar a todos. Então ele disse, olha, dá ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor, comerá e ainda vai sobrar. E aconteceu conforme a palavra do homem de Deus. E o que falar do maná no deserto, amada igreja do Senhor, que alimentou milhares de israelitas, água que saía da rocha, as roupas e calçados que não se acabaram. Deus proviu aquele povo enquanto eles estiveram ali no deserto. João capítulo 6, nós iremos ver o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo suprir a fome. Não, só homens tinham cerca de 5.000, fora mulheres e crianças. Enquanto Filipe estava preocupado porque só tinha 200 denários de dinheiro e não era o suficiente para alimentar aquela multidão, André, outro discípulo, traz até Jesus um menino com 5 pães e 2 peixinhos. Mas ele ainda pergunta, o que é isso para tanta gente? Jesus manda que todos se assente, toma o pão e dá graças. E o repartiu e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos se saciaram, ele vai dizer aos seus discípulos, olha, ajuntem os pedaços que sobraram, e assim os fez. E a palavra do Senhor vai dizer que sobraram 12 cestos cheios de pão. Devemos fazer o bem sempre, sem olhar para quem, e confiar no Senhor, porque em tempos difíceis o socorro vem de onde nós menos esperamos. Muitas das vezes estamos olhando para o homem rico, com suas condições, e Deus levanta uma viúva. Muitas das vezes estamos olhando para o dinheiro. Sim, amada igreja. E Deus levanta um menino ali no meio da multidão somente com aquilo que ele tem. E faz um grande milagre para glorificar o seu santo nome. Olha o contexto em que Davi se encontra. No deserto. E ali no deserto ele supre a necessidade daqueles homens, não deixando que nenhum mal viesse a acontecer sobre eles. Agora necessitando de mantimentos, de uma providência. E para que lugar melhor do que o deserto para Deus prover o seu servo? Amada igreja do Senhor, é no deserto que Deus ele supre as nossas necessidades. É no deserto que Deus mostra a sua grandeza. É no deserto que Deus ele molda o caráter do homem. E é no deserto que Deus é exaltado e glorificado. Glória a Deus e aleluias. E encerrarei aqui este áudio com um salmo do próprio Davi, que com toda a sua experiência que ele teve com Deus, vai dizer lá no Salmos 37, versículo 25, fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, e nem a sua descendência mendigar o pão. Glórias a Deus e louvado seja o seu nome. Amada igreja, aqui é o próprio Davi falando, olha, fui moço, fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, e nem a sua descendência mendigar o pão, porque Deus, ele é fiel. Eu glorifico e exalto o nome do Senhor, amada igreja, por essa oportunidade. Gratidão pela sua vida, pela vida de cada irmão que nos acompanhou nessa leitura. Que Deus abençoe e até a próxima, a qual iremos ver qual vai ser a atitude de Nabal diante da mensagem de Davi. Fiquem todos com Deus e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.